Agora, no ano novo, teremos o lançamento da nossa querida Koyan Dark, e junto com ela, vários servos vão retornar. Vamos ver se vale a pena gastar nossos preciosos quartz em algum desses banners. A Koyan Dark é uma Foreigner Buster AoE e tem um ataque mediano de 11.220 e um HP acima da média de 14.700. Seu ganho de NP é ótimo por ter bons hit counts em todas as suas cartas e ter um bom multiplicador base de 0.67%. Sua primeira skill é muito boa, dando 30% de buster para party e também carregando 30% de bateria para party toda. Tem um terceiro efeito de diminuir o absorb de servos Omnidae, mas isso não é algo tão relevante assim. Agora, esses dois primeiros efeitos são muito relevantes. Se o buff de Buster fosse 30% só pra ela, já seria uma skill decente, mas o fato dela ser pra party toda faz com que essa skill dê um potencial de suporte / sub DPS pra ela. Agora, o principal ponto dessa skill é a bateria de 30% em área. 30% pra party toda ainda é algo muito raro nesse jogo. Só ela, a Castoria e o Tesca têm uma bateria assim. Eu vou voltar nessa skill mais pra frente, mas saiba que ela é o pilar para fazer com que a Koyan seja forte. Sua segunda skill aumenta o overcharge de um aliado em 2 estágios por uma vez, dá um buff de 3 turnos que faz com que suas cartas Buster gerem 5 estrelas e aumenta o ataque e defesa de servos com características animalescas em 30% por 3 turnos. A grosso modo, se você usar essa skill nela mesma, é um buff de 30% de ataque e defesa por 3 turnos, com um bônus de overcharge e 5 estrelas por cada carta Buster. Se fosse só isso, já seria uma skill bem forte, ainda mais em conjunto com a primeira, mas o fato dela poder usar essa skill em outro aliado abre muitas possibilidades. O grupo de servos com características animalescas é pequeno, mas tem uns servos bem notáveis entre eles, como as 2 Ibukis, as 2 Melusines, a Tiamat e a Draco. Essa skill, em conjunto com a primeira, dá um papel muito importante para Koyan Dark no ecossistema de farm do Fate hoje em dia, o de multicore. De um tempo pra cá, as melhores fases de farmar dos eventos têm ficado cada vez mais difíceis. Os famosos 90++, possuem waves com apenas 1 ou 2 inimigos, o que dificulta muito todas as composições de farm baseadas em só 1 DPS. Então ficou popular usar um DPS com dano suficiente para fazer as waves mais difíceis e um sub DPS para limpar normalmente a primeira wave, que é a mais fraca, e ao mesmo tempo dar buffs significativos para o DPS principal. Esse é um papel que a Koyan Dark e o Tesca dominam hoje em dia. Mas vamos terminar de falar do kit dela, que eu volto depois nesse ponto. Sua terceira skill é um buff de ignorar invencibilidade por 3 turnos, aumenta seu dano crítico em 50% por 3 turnos e dá um buff que faz com que seus ataques apliquem os seguintes debuffs nos inimigos: Poison, Burn e Curse por 3 turnos e um amplificador de dano dos 3 debuffs também por 3 turnos. Normalmente, skills de dot no Fate são bem ruins, mas essa em específico é boa, porque não só aplica 3 tipos de dot diferentes, como também aplica um amplificador de cada um ao mesmo tempo. Não vai ser algo que vai derreter os inimigos, mas acaba sendo uma boa ajuda em boss fight. Agora, os pontos principais dessa skill são o buff de ignorar invencibilidade e o buff de 50% de dano crítico. São efeitos simples, mas muito fortes, e dá muita flexibilidade e potencial de dano para Koyan. A Koyan Dark tem 3 passivas bem interessantes. A primeira é a passiva normal de Foreigner, que dá 2 estrelas por turno e aumenta sua resistência a debuffs em 6%. O real valor dessa passiva é fazer com que a Koyan Dark seja compatível com os buffs da Van Gogh. Sua segunda passiva aumenta seu dano em 20% contra Wild Beast, dá um buff de arte de 5% e aumenta sua chance de aplicar debuffs em 10%. Esse buff de 20% contra Wild Beast pode parecer nicho demais, mas é muito útil em farm, porque vários dos inimigos com bastante HP entram nessa categoria. Os outros 2 buffs são pequenos, mas também são úteis. Sua última passiva faz com que todos os seus ataques tenham 20% de chance de dar buff block em inimigos Wild Beast. Não é algo tão bom quanto a passiva anterior, mas pode ser que tenha utilidade dependendo da boss fight. Por fim, ela tem um NP Buster AoE com os seguintes efeitos: aumenta seu ataque em 20% por um turno antes do NP dar dano, remove todos os buffs ofensivos dos inimigos e reduz a resistência de Buster deles em 20% por 3 turnos após o NP dar dano. E também dá um dano extra em inimigos com um atributo Earth, variando entre 150 a 200% dependendo do overcharge. Esse NP faz bastante coisa.
O buff de 20% de ataque junto com sua segunda skill faz com que ela tenha um buff de 50% de ataque no total, o que é muita coisa. A parte de remover buffs ofensivos é muito útil em boss fight, é um excelente efeito. A parte de reduzir a resistência de Buster dos inimigos, infelizmente é só depois do NP dar dano, mas o lado bom é que dura por 3 turnos, então dá facilmente para estacar esse efeito mais de uma vez. Por fim, seu efeito de dar dano extra em inimigos com atributo Earth é bom, porque cobre boa parte dos personagens do jogo. No geral, a Koyan Dark é muito sólida em tudo que faz, porém, tem um motivo porque pouca gente fala dela, e esse motivo se chama Kukulkan. A Kukulkan também é uma Foreigner Buster AoE com dano extra contra inimigos do atributo Earth, só que ela amassa a Koyan Dark na questão de dano, chega a ser triste a comparação. A Kukulkan vai sair no começo de 2025, então infelizmente daqui a um ano a Koyan Dark vai levar Power Creep como DPS Buster, porém ela ainda tem o papel de sub-DPS para multicore, coisa que a Kukulkan não consegue fazer. Então ela ainda tem sim um lugar no meta. Agora, eu recomendo a Koyan Dark? Eu diria que sim, ela é um servo com bastante utilidade e que entrega bem o que faz, mas fique ciente de que logo depois que o banner dela acabar, teremos o banner da Koyan Light, então se você ainda não tiver ela, é melhor esquipar a Dark. E se você estiver querendo ela para ser sua main DPS, eu diria que é melhor procurar algum outro, como o Arjuna Alter, que vai ter um banner agora na primeira metade do ano, ou então a própria Kukulkan em 2025.